Olá, eu sou a Júlia Ronelli. E eu sou o Matheus Barros Castro, e essa é a aula de escalonamento. O escalonador é uma parte do processador responsável por, a partir de um determinado algoritmo, decidir qual processo deve ser executado na hora. O processo 1 será executado, e logo após este, o processo 2 e o processo 3 nesta ordem. Com a criação de sistemas operacionais multitarefa, viu-se necessária a criação de uma forma de distribuir o uso do processador entre os diferentes processos em deixá-los desordenados, um executar na frente do outro, parar um processo para começar outro, entre outros, são coisas que não podem acontecer. E, por causa disso, viu-se necessária a elaboração de uma forma inteligente de escolha da ordem de execução dos processos. Utilizaremos o símbolo do Android para a representação do escalonador. Diversos desses programas criam processos que serão ordenados pelo escalonador. Utilizaremos seus ícones para representá-los durante a apresentação. Todos os processos irão pedir processador para serem executados, porém eles não podem ser executados ao mesmo tempo. Então, o escalonador entra como uma espécie de policial. Ele vai definir quem é executado quando. Mas como ele irá fazer isso? Através de uma definição de tempo, ele saberá quanto tempo cada processo poderá ficar em execução. E após esse tempo ser atingido, ele efetua uma troca nesses processos. Assim, todos os processos serão executados. Este algoritmo se baseia em uma série de critérios que compõem as políticas de escalonamento. Dentre estes critérios, podemos citar alguns. Throughput, número de processos executados em um determinado intervalo de tempo, tempo de espera, tempo em que o processo permanece na fila de pronto, tempo de processamento, tempo em que o processo leva no seu estado de execução durante seu processamento, tempo de turnaround, tempo de processo desde sua criação até seu término. Este algoritmo é chamado nos momentos específicos e dentre eles podemos citar quando o processo é criado, quando o processo termina, quando é executada uma tarefa de entrada e saída ou uma interrupção. Todos os processos, no momento em que são criados, podem estar em 3 estados distintos: em execução, em espera e pronto. A partir desses estados, o escalonador sabe que processos podem ser colocados na fila de execução. Em execução, significa que ele é o processo que está executando no processador no momento. Em espera, significa que o processo está impedido de continuar por causa de alguma coisa, como por exemplo, um recurso que precisa ser liberado para continuar a execução. Um processo pronto é um processo que está com todos os requisitos para executar e só aguarda a sua vez para fazer uso do processador. Esta é a representação esquemática de como funcionam os processos com escalonamento. Existem diversas formas de escalonamento diferentes, cada um levando em conta uma forma diferente de abordar a fila de execução, com suas respectivas vantagens e desvantagens. Dentre os diversos algoritmos de escalonamento, podemos citar o FIFO, First In, First Out, o SJF, JS Job First e o escalonamento por prioridade. O FIFO, que significa primeiro que entra, primeiro que sai, é um exemplo de fila simples. Os processos vão sendo executados à medida que vão entrando no processo de pronto. Ou seja, não há uma separação inteligente de quem é executado quando. Todos os processos são executados como sendo totalmente iguais e de mesma importância. Este algoritmo é de mais simples implementação, porém seu sistema é muito simples. Processos de menor importância são executados antes dos processos mais importantes. Processos grandes são executados enquanto processos bem menores precisam de ficar em espera e etc. Em suma, esse algoritmo é o mais simples, ganha em praticidade, mas peca em desempenho. Sistema operacional, escalonador. Os processos são criados pelo sistema operacional, enviados para o escalonador, que os coloca na fila de processo na ordem que eles são criados.
O mesmo vai acontecer com todos os processos que foram criados, sempre seguindo a mesma ordem. Assim que o primeiro processo que foi colocado é executado, os outros processos seguem com a execução na ordem que estão na fila. SJF, em português, o menor trabalho primeiro, utiliza uma abordagem em que os menores processos são executados primeiro. É uma forma mais inteligente de fazer o trabalho de escalonamento, embora também possua seus problemas. Seu desempenho é bem melhor do que o FIFO, porém sua implementação é bem mais complexa, pois é necessário adivinhar o futuro. Não é possível determinar qual será o tempo de duração do próximo processo. Assim, é bem mais difícil elaborar uma lógica consistente que consiga fazer esse sistema. Além disso, nem sempre processos menores devem ser executados na frente dos maiores. Os processos são criados pelo sistema operacional e enviados para o escalonador, que calcula seu tempo de execução. Assim que esse tempo é calculado, os processos são colocados na fila de processos. Quando surge um processo que tem menor tempo de execução, este é colocado na frente da fila. Assim, sempre que os trabalhos forem menores, serão executados antes dos trabalhos que forem maiores. Então, os processos são executados na ordem que estão na fila. Assim, os processos que demoram menos sempre serão executados primeiro, tornando o processo com melhor desempenho, porém, com uma implementação mais difícil. O escalonamento por prioridades utiliza um número agregado a cada processo que indica a sua prioridade. Ganhoso do processador aquele que possui maior número de prioridade. O SJF possuía um sistema parecido utilizando como prioridade o tempo de execução. Porém, isso causava um problema em que alguns processos nunca eram executados, porque processos menores sempre entravam na sua frente. Para solucionar este problema, o escalonamento por prioridades utiliza o sistema de aging, onde os processos vão ganhando cada vez mais prioridade durante seu tempo de espera. Assim, sempre serão executados. Os processos são mandados para o escalonador, que coloca a sua prioridade. Então, eles são colocados na fila de processos. Processos com maior prioridade serão sempre colocados na frente de processos de menor prioridade. Assim, mesmo que o processo demore mais para ser executado, ele executará primeiro. Isso garante com que o computador faça aquilo que deve ser feito quando ele deve ser feito. Com vista em todos estes detalhes, percebemos que o escalonador é parte essencial do computador e que, sem ele, ainda teremos que usar sistemas monotarefa e o trabalho se tornaria muito mais difícil. Descobrimos que diversos tipos de escalonamento diferentes são utilizados para computadores diversos, cada tipo direcionado para uma prioridade diferente. E por fim, concluímos que o escalonador pode ser tanto um algoritmo complexo quanto simples, mas ainda assim desempenha um trabalho de imensa importância. Gostaríamos de agradecer ao professor André Flávio pelo conhecimento que nos foi transmitido, à instituição Cefet-MG Divinópolis pela oportunidade de ensino de qualidade e a todos que nos apoiaram na produção dessa videoaula.